Bom, pessoal, vamos começar agora a discutir a lista 4, né? A lista 4 ela é sobre capacitores e dielétricos, tá? Eu vou fazer um pouco diferente dessa vez. Primeiro eu vou gravar um vídeo, que é esse aqui, sobre capacitores no vácuo. Eu vou discutir para vocês capacitores de placas paralelas, um capacitor cilíndrico e um capacitor esférico, tudo bem? Aí no próximo vídeo eu vou discutir com vocês o que acontece quando a gente coloca um dielétrico dentro de um capacitor. Tá, vou explicar o que é um dielétrico e a gente vai discutir isso com detalhe. E aí depois eu vou escolher os 3 exercícios da lista 4 para fazer com vocês nos outros vídeos aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar com capacitores no vácuo. Eu vou começar com o capacitor de placas paralelas, tá? A discussão. Então o que é um capacitor de placas planas e paralelas? A gente vai ter uma placa positiva aqui e uma placa negativa aqui. Desprezando os efeitos de borda, a gente sabe que o campo elétrico entre essas placas é um campo elétrico uniforme. Então, vamos aqui escrever esse campo elétrico. Vou estabelecer aqui um sistema de coordenadas também, tá? Então aqui o eixo Y e aqui o eixo X, tá? Vou falar que na placa positiva eu tenho uma carga, uma densidade de carga superficial mais sigma. Na placa negativa, uma densidade de carga superficial menos sigma. Entre as placas eu tenho vácuo, portanto eu vou ter a constante dielétrica do vácuo, que é o famoso ε0. Tá? Eu quero saber qual é a capacitância desse sistema. Essa placa aqui tem uma distância, a distância entre as placas eu vou chamar de D. Tá? Vou chamar essa distância entre as placas de D, e a área das placas vai ser A. Tudo bem? Bom, vamos calcular a diferença de potencial entre essas duas placas, né? Como que a gente faz isso? Bom, então a diferença de potencial entre a placa positiva e a placa negativa vai ser menos a integral da placa negativa até a placa positiva de E escalar dl. Tá? Porém, esse campo elétrico a gente sabe que ele aponta na direção x, né? E ele é dado por sigma sobre ε0 na direção x. Portanto, eu posso escrever essa integral da seguinte forma: menos a integral de sigma sobre ε0 dx, indo da placa negativa, que corresponde a x igual a d, até a placa positiva, que eu vou colocar aqui como sendo x igual a 0. Tudo bem? Então, basicamente, o que eu estou falando é que a placa positiva está na posição x igual a 0, né? E a placa negativa está na posição x igual a d. Tudo bem? Bom, essa integral aqui, a integral de d, em dx de d até 0 dá menos d, aí com esse menos aqui vai dar d. E aí eu vou encontrar aqui o potencial da placa positiva menos o potencial da placa negativa, que é a diferença de potencial, que eu vou chamar simplesmente de φ, é igual a sigma d sobre ε0. Tudo bem? E aí, vamos lembrar também que eu posso escrever o sigma como sendo a carga acumulada dividido pela área. E aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter que φ, que é a diferença de potencial, é igual a carga vezes d dividido por ε0A. E aí eu vou definir a capacitância aqui. A capacitância, C, nada mais é do que a carga acumulada dividido pela diferença de potencial. Vai ser a carga acumulada dividido pela diferença de potencial. Essa é a definição de capacitância. Coulomb por volt, que é o que a gente vai chamar de Faraday, né? É a quantidade de carga que eu consigo acumular no meu capacitor por diferença de potencial. Por que isso é importante? Porque se eu conhecer a capacitância do capacitor, né, eu vou saber que
colocando uma certa diferença, eu vou saber quanta carga eu vou conseguir armazenar nele, sabendo a diferença de potencial que eu imponho a ele. Tudo bem? Essa é a grande importância da capacitância. Eu consigo acumular uma grande quantidade de carga entre as placas, impondo uma diferença de potencial entre elas. Tudo bem? E aí a gente pode usar capacitores para diversas aplicações. Uma aplicação muito conhecida de capacitores é câmera fotográfica, aquelas câmeras antigas, né, que soltar para você carregar a energia necessária para soltar aquele flash de luz, né, tipo aquelas câmeras mais antigas, é necessário um capacitor. Então, existem vários instrumentos do dia a dia que usam um capacitor para armazenar carga, né, armazenar uma grande quantidade de carga e soltar toda essa quantidade de carga de uma vez só. Tá? Mas ok, continuando aqui, eu passo o φ dividindo o ε0A multiplicando e o D dividindo, eu encontro a seguinte expressão para a capacitância desse sistema. Vai ser ε0A dividido pela distância entre as placas. Essa é a capacitância do capacitor de placas paralelas. Reparem que depende apenas de parâmetros geométricos do capacitor, né? Depende da área e da distância. E, obviamente, depende do meio. A gente está no vácuo, então aparece esse ε0 aqui, que é a constante dielétrica do vácuo, basicamente. Na verdade, não é a constante dielétrica do vácuo, é a permissividade elétrica do vácuo. A gente vai falar de constante dielétrica no próximo vídeo. Tá? Bom, então o que eu quero que vocês entendam aqui, gente, é esse passo a passo, esse procedimento. Isso vocês precisam entender. Tá? Então, eu preciso primeiro conhecer o campo elétrico do meu sistema, e aí eu calculo a diferença de potencial e vou associar essa diferença de potencial com a carga que está armazenada aí numa das placas. Tudo bem? Aí, definindo a capacitância como carga dividido pela diferença de potencial, eu consigo escrever uma expressão que depende apenas dos fatores geométricos do meu sistema, que dá a capacitância. Tudo bem? Então, esse é o capacitor de placas paralelas. Tá? Agora, eu vou fazer uma coisa muito parecida para discutir com vocês o capacitor esférico. Capacitor esférico não, cilíndrico primeiro. Tá? Então, vamos lá. Vamos agora discutir o capacitor cilíndrico. Deixa eu apagar aqui. Tá? Vamos lá. O que é o capacitor cilíndrico? Eu vou ter um cilindro interno de raio A, né, uma casca cilíndrica interna de raio A. Deixa eu desenhar ela aqui. Né? E eu vou ter uma casca externa de raio B. O desenho não vai ficar muito bom, mas eu acho que vai dar para vocês acompanharem a ideia. Tá? Aí eu vou ter essa casca externa aqui de raio B. Tudo bem? Aí o que acontece? Então eu tenho o raio A aqui, esse cara aqui tem o raio A, esse cara aqui tem o raio B. O que vai acontecer? Eu vou acumular carga positiva na superfície desse primeiro cilindro e uma carga negativa na superfície aqui do segundo cilindro. Eu vou ter uma carga mais Q aqui e uma carga menos Q aqui. Tudo bem? Usando a lei de Gauss, a gente consegue calcular o campo elétrico, vou fazer essa conta aqui, a uma distância R. Né? Então vamos pegar aqui um raio que seja maior do que A e menor do que B. Tá? E a gente consegue calcular o campo elétrico entre os cilindros. Né? E aí a gente usa a lei de Gauss, que fica assim. Eu não vou desenhar porque acho que vai ficar muito confuso o desenho. Mas a gente vai pegar uma superfície gaussiana que vai ser um cilindro, tá? Que vai envolver só o primeiro cilindro e estar dentro do segundo cilindro. E aí a gente vai calcular o fluxo do campo elétrico nesse cilindro e vai dar E vezes 2πr vezes L. L é a altura dos cilindros, tudo bem? L é o comprimento aqui dos cilindros. Tá? E aí o que vai acontecer? Isso aqui, que é a integral de fluxo do campo elétrico nessa superfície, vai ser igual à carga dentro dessa superfície gaussiana, que vai ser simplesmente Q, que é a carga no cilindro de dentro, dividido por ε0. E aí, com isso, a gente vai encontrar uma expressão para o campo elétrico, que eu vou escrever aqui. Vou escrever vetorialmente, tá?
vai ser Q sobre 2π ε0 L R na direção R chapéu, na direção radial. O que é a direção radial? É a direção que aponta aqui perpendicular aos cilindros e para fora. Tá? Eu não vou desenhar porque eu acho que vai ficar confuso, porque em cada ponto do cilindro essa direção vai ser diferente. Né? Mas pensa no cilindro e você pensa um vetor que aponta perpendicularmente ao eixo desses cilindros e para fora. Esse é esse versorzinho R aqui. Tudo bem? Então esse é o campo elétrico. Bom, com isso eu posso calcular agora a diferença de potencial. Né? Então vamos lá. A diferença de potencial entre as placas, vamos lá, vai ser V mais menos V menos é igual a menos a integral da placa menos até a placa mais de E escalar dl. Então vai ficar menos. Tudo que não depender de R eu vou puxar para fora da integral. Então Q sobre 2π ε0L integral. Esse produto escalar aqui vai dar simplesmente dr sobre R. A placa menos está em R igual a B e a placa mais está em R igual a A. Aí o que vai acontecer? Esse menos aqui eu posso usar para inverter os limites de integração. Né? Vai ficar a integral de A até B, de 1 sobre R dr, que vai ser ln de B sobre A. Então eu vou ter isso aqui, é o que eu vou chamar de φ, que é a diferença de potencial, igual a Q sobre 2π ε0L ln de B sobre A. Tudo bem? E aí eu posso escrever a expressão da capacitância. Lembrando que a capacitância é Q sobre φ. Eu posso escrever que a capacitância vai ser 2π ε0 L dividido por ln de B sobre A. E essa é a fórmula que a gente conhece da capacitância do capacitor cilíndrico. Tudo bem? Então, de novo, reparem que a forma de deduzir é muito parecida com o que eu fiz no caso do capacitor de placas planas e paralelas. Né? A ideia é muito parecida, a gente calcula a diferença de potencial conhecendo o campo, relaciona a diferença de potencial com a carga, e daí a gente tira a capacitância. E, de novo, reparem que depende apenas de parâmetros geométricos, depende do comprimento L do cilindro, depende dos raios A e B do cilindro interno e do cilindro externo, e obviamente depende aqui do meio que a gente está colocando esse capacitor, no caso, o vácuo. Tudo bem? Então foi isso. Agora, para terminar essa discussão, eu vou fazer do capacitor esférico. Tá? A gente já fez aqui então o capacitor de placas planas, do capacitor de placas cilíndricas. Vamos fazer agora para o capacitor esférico. Tá? E aí a gente encerra essa primeira parte. Então vamos lá, esse primeiro vídeo, né? Então deixa eu apagar aqui certinho. Vamos lá. No caso do capacitor esférico, a gente vai ter duas cascas esféricas, uma de raio R, uma de raio A e outra de raio B. Tudo bem? Um negocinho assim. Essa aqui tem raio A e essa aqui tem raio B. Tá? Na superfície de raio A, vai acumular uma carga positiva, mais que. Na superfície de raio B, vai acumular uma carga negativa, menos que. Isso significa que o campo elétrico vai estar restrito apenas à região entre as esferas. Porque aqui, se eu pegar uma gaussiana aqui fora, a carga total dentro dela vai ser nula e o campo elétrico vai ser nulo. Então, eu só vou ter campo aqui dentro. Né? E esse campo, vocês conhecem muito bem, né? Vai apontar para fora, vai apontar... Né? Deixa eu até escrever aqui que esse campo é apenas para R entre A e B. Né? Ele vai ser simplesmente o campo que a gente conhece de uma esfera, que é Q dividido por 4π ε0 r², e ele aponta na direção radial
Agora esse vetor aqui, esse R chapéu, é o versor radial que aponta aí para fora das esferas. Beleza? Aponta de dentro para fora das esferas. Legal. Bom, então esse é o campo. Vamos pegar e calcular a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial, V mais menos V menos, de novo, vai ser menos a integral da placa negativa até a placa positiva de E escalar dl. Nesse caso, isso aqui vai ficar menos a integral de Q sobre 4π ε0 r quadrado dr, da placa negativa, que acontece em R igual a B, até a placa positiva, que acontece em R igual a A. Aí, V mais menos V menos, que é o φ, que é a diferença de potencial, vai ser igual. Reparem que a integral de 1 sobre R2, de menos 1 sobre R2 é 1 sobre R, né? Então vai ficar Q sobre 4π ε0, que multiplica 1 sobre A menos 1 sobre B. Aí aqui vale ressaltar que este termo aqui pode ser escrito como B menos A sobre AB, né? E aí eu posso escrever a capacitância como sendo Q sobre φ, e eu encontro que a capacitância desse capacitor esférico vai ser 4π ε0 AB dividido por B menos A. E é essa a expressão. Tá? Essa é a expressão. Aqui vale um comentário interessante. Muitas vezes a gente está interessado no capacitor de uma esfera só. Então, quando a gente tem uma esfera só, né, só a esfera de dentro, basicamente o que a gente faz é tomar o limite de B indo para infinito. E aí, quando a gente faz isso, este termo aqui, ó, 1 sobre B, vai a zero. E aí a minha capacitância se reduz simplesmente a 4π ε0A. 4π ε0A. Tudo bem? Basicamente, eu posso pensar que se B for para infinito aqui, o B menos A vai tender a B, aí o B vai simplificar com B e fica 4π ε0A. Tudo bem? Então, essa seria a capacitância de uma esfera única. Tipo, seria a esfera de dentro de raio A, né, com carga positiva, e a esfera de raio B com a carga negativa no infinito. Essa seria a interpretação que a gente dá. Tá? Bom, então eu deduzi aqui para vocês as expressões desses capacitores, os três tipos de capacitores mais usuais. Né? Eu acho interessante vocês entenderem esse passo a passo de como chegar, não é nada muito complicado. Tá? E os primeiros exercícios da lista, os primeiros 3 ou 4, é pura aplicação dessas fórmulas, tá, gente? É tipo, usar essas fórmulas e pronto. Tá? Então, esses exercícios eu não vou fazer com vocês, porque é só usar essas fórmulas. Eu acho que é mais importante eu explicar para vocês como chegar nessas fórmulas, vocês entenderem isso com bastante cuidado, do que eu ficar resolvendo exercícios de substituir nas fórmulas com vocês. Legal? Mas eu aconselho vocês a tentarem fazer essas questões, porque são importantes, tá? Usando essas expressões que eu encontrei aqui nesse vídeo. Beleza? Então, no próximo vídeo eu vou discutir com vocês o que acontece quando a gente coloca um dielétrico dentro de um capacitor. Tranquilo? Então foi isso, gente. Obrigado.